No programa de hoje, iremos discutir as consequências das medidas de distanciamento social na atividade econômica e na arrecadação de tributos da maior cidade do país. Nós vamos falar agora com o engenheiro e também ex-secretário de Finanças da cidade de São Paulo, Amir Cair. Ticho? Pois não, professor Amir Cair. Existe um documento feito por várias associações de auditores em que eles fazem algumas propostas, medidas para aumentar a eficácia arrecadatória, medidas de legislação tributária, a questão do imposto sobre as grandes fortunas. Mas eles também falam em aumentar a alíquota para o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação, que é muito baixo no Brasil comparado com outros países. Eles falam de aumentar também uma tributação, criação da contribuição social sobre altas rendas das pessoas físicas, sobre rendimentos de qualquer natureza que ultrapassem R$80 mil por mês, com alíquota de 20%. Uma das coisas também é a criação de alíquota adicional extraordinária de 30%, com vigência temporária, da contribuição social sobre o lucro líquido para as instituições financeiras. E eles falam que essas medidas todas, se tomadas, fariam uma arrecadação de 270 bilhões de reais. O senhor conhece esse documento? O senhor é favorável? O senhor acha isso possível? Sim. Eu li alguma coisa a respeito e vai na mesma direção daquilo que eu falei nessa proposta que unificou as oposições e que teve a participação também das entidades dos inspetores fiscais do governo federal, o Sindifisc e outros, né, com a mesma direção. É uma direção saudável, ela distribui mais a carga tributária, diminuindo a regressividade da carga tributária, que no Brasil alguns estudos apontam, né, que quem ganha até 2 salários mínimos paga cerca de metade do que ganha em tributos. E quem ganha acima de 30 salários mínimos paga cerca de 1/4 da sua renda em tributos. Então, você tem uma situação invertida. Você pune quem a classe média para baixo e você protege os ganhos da classe média para cima. E isso é contra o desenvolvimento, porque você está atentando contra o consumo. O consumo é a mola mestra do crescimento econômico. Ela representa sempre, pelo histórico, entre 60% e 65% do produto interno bruto. Muito mais do que as despesas do Estado, que é 20%, quando o Estado, falando federal, estadual, municipal, das despesas, e muito mais do que os investimentos normalmente feitos pelo setor privado, que é 15% do PIB. Então, o grosso, hoje, está em 65%. A tributação sobre o consumo é muito alta, e é muito injusto do ponto de vista tributário. Agora, essa proposta, como você descreveu, um pouco mais de detalhes do que eu sei. Essa proposta, ela é boa, ela procura ir na direção de maior tributação do andar de cima, vamos chamar assim, e com isso, ela pode estar provocando também uma corrente a favor de mexida para valer o sistema tributário, que está faltando aqui no país. Bom, eu queria trazer aqui a pergunta do André Galindo. Alguns economistas, como o José Roberto Afonso, têm falado muito em se criar uma economia de guerra e um orçamento de guerra para superar a crise. Do que se trata isso? Nós estamos em momentos excepcionais. O Brasil todo, o mundo todo, etc. O José Roberto Afonso propõe tratar essa questão de uma maneira excepcional também, com que eu concordo. A absoluta necessidade de você ter uma economia de guerra marcada por outras posições muito mais ousadas do que o tradicional que está ocorrendo, mas me parece que as equipes econômicas que estão sucedendo estão fazendo sempre coisas muito, vamos dizer assim, para trás e não para frente, não olhando com mais foco para realmente aquilo que precisa ser feito. É defender o poder aquisitivo da população. É isso que interessa do ponto de vista global. Todas as medidas que fortalecem o poder aquisitivo da população carrega todo mundo para cima. É bom que se fale isso.
nos 8 anos do governo Lula, 2003 a 2010, o país cresceu em média 4% ao ano, redondo. 2003 foi um ano de recessão, primeiro ano do governo, motivado pela situação péssima de herança que veio do governo Fernando Henrique para o Lula. O Brasil perdeu a capacidade de pagamento da sua dívida externa em 99, a primeira vez, e em 2002. Bom que se diga, o Fundo Monetário Internacional tem que socorrer. E a conta começou a ser paga no governo Lula. Deu um socorro de muitos bilhões de dólares. E também a crise de 2008 refletiu pesadamente em 2009, que foi a crise internacional do subprime americano. Nós temos que ter políticas que sejam focadas em aumento do poder aquisitivo da população. Quando a gente vê as 3 reformas que foram aprovadas desde o governo Temer, foi a reforma fiscal, a trabalhista e a previdenciária, as 3 retiram o poder aquisitivo, reduzem o poder aquisitivo. Portanto, não é de estranhar que o país não sai do chão ou até cai a atividade econômica. O PIB está murchando. Nós estamos com um PIB hoje de 10 anos atrás. É uma situação muito grave.